Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Vamos resolver uma questão do Enem sobre exponencial, ok? Enem 2021. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de t igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t dividido por 5.730. Em que t é o tempo, medido em ano. Q de t é a quantidade de carbono 14, medido no instante t, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Muito bem, galera. Com relação à fórmula, há um vídeo no meu canal que explica exatamente como é que você pode obter uma fórmula através do contexto da questão. Legal? Essa fórmula não é difícil de ser obtida. Na verdade, você está vendo 2 aqui, parece que a gente está dobrando a quantidade, né? Como o 2 está elevado ao expoente negativo, eu tenho que invertê-lo, beleza? Aí vai ficar meio. Por isso que é meia vida de uma substância. Você vai pegar uma determinada quantidade e vai reduzir a metade dela de 5.730 em 5.730 anos. Legal? Mas no meu canal tem um vídeo sobre isso, sobre explicação de como você pode obter fórmulas a partir de um determinado dado nas questões. Muito bem. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então tem o fóssil 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade inicial, ok? Que nós temos do carbono 14 e a quantidade final depois de determinado tempo. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Bom, dado aqui, galera, ó. Vou pegar a tabela, ok? Vou colocar a fórmula aqui do lado e vou mexer um pouquinho nessa fórmula só para a gente ver um pequeno detalhe nela. Olha só, é aquilo que eu falei, tá vendo? Quando meu expoente é negativo, você inverte a base e aí o meu expoente vai ficar positivo. Nesta questão aqui, eu não vou usar fórmula. Legal? Por que eu não vou usar fórmula? Porque não há necessidade de usar fórmula. Você tem que verificar quantas vezes que o 128 ficou reduzido à metade até chegar ao 32. Legal? Quantas vezes eu reduzi o 256 para chegar até 8? Quantas vezes eu reduzi o 512 para chegar a 64? E assim sucessivamente. Se você fizer isso, você descobre rapidamente qual é a resposta ideal. Quanto maior o número de reduções que a grandeza tem, logicamente mais tempo se passou desde o início do processo. Legal? Então você não precisa fazer uso da fórmula. Caso queira, você pode fazer, só que vai demorar mais tempo. Legal? Outra coisa que a gente pode adiantar aqui para vocês é o seguinte, ó. Esses valores aqui são todos potências de 2. Potência de 2 é importantíssimo você levar para qualquer prova. Tá? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Até 2 elevado a décima é importantíssimo, ok? A partir daí, logicamente, 2048, que é o dobro de 1024, eu acredito também que fazendo um pouquinho de esforço, seria bom você levar também. Legal? E o 4.096 também, professor? De repente facilita, ó.
Tá vendo que eu tenho 2048 aqui? É uma potência de 2, tá vendo? 128, 512, 64. Facilita muito na visualização, na resolução de questões. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu criei uma tabela aqui, não há necessidade da criação dessa tabela, tá? É só você verificar quantas vezes você vai reduzir a metade a grandeza, beleza? Mas aqui vai facilitar o nosso visual. Nós temos a quantidade inicial, ok? E os fósseis numerados aqui. Eu quero que o 128 vira 32, ok? Como? Meia vida. Vou dividindo por 2. Então vem para cá, ó. A metade de 128, 64. A metade de 64, 32. Cheguei ao 32, tá vendo? Quanto tempo se passou? 5.730 mais 5.730. Precisa somar isso? Não. É só você observar que você teve duas reduções. Legal? Como você teve duas reduções, uma para cá, uma para cá, é o dobro disso, mas você não precisa fazer isso também. Legal? Vamos ver o 256. Qual a metade de 256? 128. Qual a metade de 128? 64. Olha, eu vou fazer até chegar a 8, tá? Legal? A metade de 64? 32. Cuja metade vai dar? 16. Cuja metade vai dar? 8. Quantas reduções eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5 reduções. Legal? Então, logicamente que esse fóssil aqui está sendo mais antigo por enquanto. Agora eu vou fazer o 512 virar 64. A metade de 512? 256. Cuja metade é 128. Cuja metade é 64. Pronto, chegou a 64. Tá vendo? Então eu tive 1, 2, 3 adições apenas. Número 2 está ganhando. O 1024 vai chegar a 512. Facinho, né? A metade de 1024. 512. Uma redução. O 2048 vai chegar a 128. A metade de 2048. 1024. Cuja metade é 512. Cuja metade é 256. Cuja metade é 128. Parou aí. Portanto, o fóssil mais antigo é aquele fóssil que teve maiores quantidades de reduções. Legal? Então, o fóssil número 2 é o mais antigo. Beleza, galera? Tá vendo? Se você quiser usar a fórmula, tudo bem, só que você vai demorar muito mais. Então, você pode fazer isso, inclusive, contando aqui, ó. A metade de 128, 64. Depois de 64, 32. Duas reduções, tá vendo? Não há nem necessidade de fazer tabela. 256, tá aí. 128, 64, 32, 16, 8. Conhecimento em potência de 2. Importante. Grava isso. Bom? Até a próxima.